autoridade para fazer as coisas dele. Irmãos, muitas das vezes nós temos feito de uma forma incorreta. Então nós vamos ouvir sobre isso hoje, irmão. Irmão, pá, vai chamar a atenção. Vai fazer o quê, irmão? A palavra é de conserto. A palavra é para a nossa melhoria. Como que eu vou melhorar se aquele que está comigo, que está me guiando, não me indicar o caminho correto? Como que eu vou melhorar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ir adiante? Nós sabemos que aí no mundo há uma profissão chamada de guia turístico. Se aquele guia ele não saber aonde ele está indo, irmão, quem ele vai te guiar? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quais são os caminhos dele. Os caminhos dele são perfeitos, são agradáveis para você, para cada um de nós. Então nada melhor do que o nosso Deus, Jesus Cristo, nos guiar. E é por isso que ele diz lá em João que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele sabe os caminhos das nossas vidas. Então temos que confiar nesse Deus, irmão, que ele nos dá liberdade, mas nós não podemos confundir essa liberdade com superioridade à vontade de Deus. Essa liberdade que ele nos dá é para nós sermos imagem e semelhança de Deus, é para nós sermos iguais a Deus. Não é para nós sermos superiores a Deus. O último que tentou ser superior a Deus vacilou e está condenado à vida, à morte eterna, que é Satanás. Mas nós não podemos, irmão, fazer isso. Sermos condenados, nós temos que ter a vida eterna. Amém? Amém. Os irmãos ficaram meio... Amém? Amém? Amém. Tá. Ficaram meio tristes, irmão. Que isso? Nem começou? Vai peço, irmão, que abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12. Isso é só uma introdução, irmão, do que Deus tem para dizer para cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Amém, irmão? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, irmão. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Amém. Agora sim, amém? Amém. Vamos nos pôr de pé em referência à palavra do Senhor. É para Jesus, tá, irmão? Para Deus, não é para mim, não é para ninguém, é para o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Todos amém, né? Amém. Então, vamos lá, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. É em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Glória a Deus. Estão comigo? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito
Isso aqui é maravilha. É isso que Deus tem para falar hoje para cada um de nós. Mais uma vez, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Versículo 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Irmão, essa aqui é a primeira parte daquilo que Deus tem para dizer. E agora nós vamos ver a segunda parte do que Deus tem a dizer. Versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou glória a Deus. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, te peço nesta hora, Senhor, que a iluminação do Teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Para que possamos ouvir, Senhor, compreender, Senhor, aquilo que Tu tem a dizer para cada um de nós, Senhor. Porque a Tua vontade, Senhor, é boa, agradável e perfeita para cada um de nós, Senhor. Então fale conosco nesta hora, que possamos ouvir atentamente, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Então que a Tua igreja venha, Senhor, ouvir a Tua palavra, esquecer os problemas que tem lá fora, esquecer as coisas que tem lá fora e se atentar à Sua palavra, Senhor. Porque a Sua palavra, Senhor, é o que tem de melhor para cada um de nós, Senhor. É o que nós possamos desfrutar de melhor, Senhor. Porque o Senhor entregou a cada um de nós, mesmo nós não merecendo, Pai. O Senhor revela a cada um de nós, mesmo nós não merecendo. Mas o que o mais importante para cada um de nós é que Tu nos fez merecedor dessa palavra. Então temos que Te agradecer, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Mas pedimos, Senhor, fale conosco nesta hora, Senhor. O nosso coração, Senhor, está aberto para poder Te ouvir. Os nossos ouvidos, Senhor, estão abertos para poder Te ouvir, Senhor. Então fale conosco nesta hora. Que não venha ser eu, mas venha ser o Teu Espírito Santo que habita em mim e habita na igreja para poder ouvir a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus que os irmãos possam se acertar em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, irmão, como eu iniciei, né, dei uma pequena pincelada aí, né, no que Deus tem a dizer para cada um de nós. Os irmãos ficaram até meio já atordoados, mas é para cada um de nós, irmão, é para a vida de cada um de nós. É para a sua sequência, é para o seu dia a dia, é para a sua família, é para a sua casa, para você aprender e você desfrutar disso que é de Deus. Então nós vemos aqui uma situação, irmão, a segunda carta aos Coríntios, que Paulo ensina aqui no capítulo 12 uma coisa que nos chama muita atenção, irmão. A primeira parte que Deus tem a ensinar para cada um de nós é o que Deus tem dado para nós, irmão. Olhe para a sua vida nesta hora, irmão. Reflita nesta hora e pense, né? Foi muito dito aqui, né? Nas oportunidades, né? De louvar a Deus, que Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas, na vida dos irmãos. E muitas vezes, irmão, nós não damos o devido valor a isso. Então o apóstolo Paulo ensina ao Coríntios, presta atenção nisso aqui. Deus tem feito coisas grandes na igreja. Deus tem feito coisas grandes àquele que está presente diante de Deus. E aí ele dá um exemplo de
você quer, você tem que aprender a controlar a si mesmo. Nós temos que aprender a controlar as nossas ações. Nós não podemos ultrapassar a barreira, o limite que Deus entrega para cada um de nós. Tem coisas que não convém nós fazermos. Tem coisas que não convém nós agirmos. Não convém nós a nos gloriarmos, mas convém que nós possamos glorificar Deus. Então ele começa ensinando, eu passo as visões, eu passo as revelações, mas não sou eu que faço, quem faz é Deus. É a mesma coisa na nossa vida, irmão. Se Deus te mantém vivo aqui hoje, se você hoje pode glorificar a Deus que você tem vida, é porque Deus te deu isso. Nós não podemos utilizar disso, irmão, para nos acharmos maiores do que a Deus, ou melhores do que a Deus. É por isso que eu digo, irmão, cada vez que eu tenho a oportunidade de eu falar do milagre que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, eu falo, mas eu não me glorio a mim. Ai, como gerou a fé em você. Sim, foi a fé em mim, mas quem fez por mim não foi eu, foi Deus. Quem faz por cada um de nós, irmão, o que Ele entrega para cada um de nós, igual o apóstolo Paulo está dizendo aqui, as revelações, o discernimento, o entendimento, é Deus. Ele era um homem que ele entendia a lei, ele entendia as coisas, ele entendia tudo. Mas ele não entendia uma coisa, ele não entendia quem era Jesus Cristo, então para ele não adiantava de nada. Não adiantava de nada. Mas a partir do momento que ele passou a compreender, nós vemos lá, estudamos lá em Atos, que ele começou a compreender quem era Jesus, aí ele passou a receber de Deus o melhor. Ele passou a receber dele a cruz do Calvário, passou a receber dele o poder, a autoridade, assim como os discípulos e assim como cada um de nós hoje possamos receber, irmão. Então essa é a liberdade que Deus dá para cada um de nós, de você receber o melhor dele, de você receber a glória dele, de você receber a vida dele, de você receber o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele te deu. É a liberdade que ele te deu, a liberdade de você estar aqui hoje, presente nesse domingo. Embora, como foi dito, muitas pessoas poderiam estar aqui, mas nós estamos aqui para adorar a Deus, irmão. Foi dada essa liberdade a você. Você vai analisar, no Velho Testamento, irmão, as pessoas não tinham essa liberdade. As pessoas se escondiam de Deus. Pediam os profetas para poder se falarem com o povo. E hoje você não precisa pedir profeta nenhum para poder falar. Você mesmo pode ir a Deus e falar com Ele. Então essa é a liberdade que Ele te deu. É a liberdade que Ele te dá para você louvar. Você tem a liberdade de você desfrutar, de você falar a palavra, assim como eu agora estou falando a palavra de Deus para os irmãos estão ouvindo. Isso é uma liberdade que Deus entregou para nós, irmão. E Ele hoje ensina para cada um de nós. Será que nós éramos merecedores disso? Será que você merecia essa vida? Olhando para o seu passado, olhando para o que você passou pela sua vida, será que você merecia receber tudo isso que você tem recebido de Deus? Você vai olhar e vai dizer que não. Eu olho e digo que não. Porque eu sou falho, eu erro, mas Ele me fez merecedor. Então quem tem que ser glorificado não sou eu, é Ele. E nós temos visto a igreja glorificando a si mesmo. E é como foi dito, irmão. Na última pregação nós ouvimos uma situação que você pode muitas vezes não estar falando abertamente, mas no seu coração e nas suas ações você está fazendo. E é hoje a mesma coisa que Deus ensina para nós. Pode você não estar falando explicitamente para as pessoas, mas nas suas ações, nas nossas ações, nós estamos fazendo isso. Estamos ultrapassando muitas vezes essa liberdade que Deus nos dá. Olha o que ele diz no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Quem foi arrebatado, irmão, até o terceiro céu? Quem sabe responder? Foi arrebatado até o terceiro céu. E ele começa ensinando que olha o que Deus deu. Olha o que Deus ensinou. Você imagina você na situação, irmão. Você é falho. Você erra. Você muitas vezes não dá o devido crédito a Deus. E é onde que Deus falou no começo da introdução, irmão, para cada um de nós. Achamos
comparado ao que Deus tem nos dado. E olha o que ele diz. Foi arrebatado até o... Você imagina você arrebatado até o terceiro céu. Você vê a glória de Deus. Você vê as maravilhas de Deus. Olha como Deus ele te chama para que você tenha com Ele intimidade, irmão. Eu só posso falar da minha vida com as pessoas que eu tenho intimidade, não é verdade? Você só fala com aquele que tem intimidade, você não fala com aquele que você acabou de conhecer. Você acabou de conhecer a pessoa e você começa a falar da sua vida pessoal para ela. Não, nós não fazemos isso. Então quando Deus ele te chama para você estar com Ele, Ele te dá liberdade, Ele dá a você liberdade. Ele dá a você liberdade. Ele dá a você intimidade. Então quando Ele chama ali, Paulo, olha o que ele diz, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que um tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele mesmo reconhece, irmão. Ele mesmo reconhece que ele não é merecedor. Porque quando ele diz que ao homem não convém falar. E quando ele diz isso que ao homem não convém falar, é porque é algo que excede a inteligência do homem. É algo que excede a vista, o ouvido, a presença daquilo que o homem pode fazer. E Ele entregou para cada um de nós. E Ele entrega para você, como entregou aqui para Ele. Irmão, mas como é que eu faço isso? Esteja mais presente. Esteja com essa liberdade. Esteja com essa intimidade. Desfrute disso que Deus tem te dado. Só basta você estar adorando Ele em espírito e verdade. Presente. Ai, não, mas eu quero receber, eu quero falar do Evangelho com ousadia, eu quero perder essa intimidade com Ele. Então esteja presente com Ele. Eu só posso, irmão, conhecer alguém, conhecer uma pessoa quando eu estou presente com ela. Eu só sei a data de aniversário da minha família, do meu pai, da minha mãe. Por quê? Porque eu comemoro com eles, né? Sempre. E agora de uma pessoa que você não conhece, você sabe? Você sabe de uma pessoa que você não conhece? Para que você possa conhecer, você tem que estar presente na vida daquela pessoa. E aquela pessoa, para te conhecer, tem que estar presente na sua vida. E é onde que nos ensina, irmão? Que Ele tem dado para cada um de nós. Ele tem chamado a cada um de nós para essa intimidade, para essa liberdade. Mas o quanto nós temos feito para que isso seja dele, para com cada um de nós. O quanto nós temos feito, irmão. É para nós pensarmos. É para chamar nossa atenção. O que era para nós estarmos já vencendo, muitas vezes nós não estamos. Você acha que o apóstolo Paulo já era para estar vencendo isso aqui, irmão? Já era também para estar vencendo isso aqui. Mas é uma situação que ele reconhece que é algo, é um problema dele. É um problema que ele passa, como cada um de nós, como você passa, como eu passo, passamos por problemas, irmão. E não há nenhum problema em nós reconhecermos isso. Muito pelo contrário, é uma humildade de cada um de nós. Percebemos que nós temos
o mensageiro para quê? De profetizar ele, olha isso aqui. Porque ele fazia. Quando se levantava, quando a carne dele se levantava, irmão, opa, baixa um pouquinho. Não é dessa forma. O que eu te dei é seu. Mas não é para você ultrapassar isso. Olha o que ele diz. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aqui, ó. Temos que aprender, irmão. Temos que aprender cada dia mais com Deus. Quando ele diz aqui que quando Jesus, o Espírito Santo fala para ele, Jesus fala, a minha graça te basta é porque a graça dele basta para cada um de nós. Não foi o que o irmão Raimundo acabou de falar aqui? Confiança, acreditar. Se a graça dele basta para cada um de nós, então ela basta. Não podemos, irmão, cair muitas vezes nesse discursinho do mundo. A igreja muitas vezes tem caído nesse discursinho do mundo, discursinho de Satanás. Não, você é grande, você é isso, você é aquilo. Nós não somos nada. Nós somos porque temos ele na nossa vida. Por nós falaremos besteira. Por nós estaremos fazendo coisas erradas no mundo. Mas por ele é que nós estamos aqui. É por ele que nós hoje podemos glorificar a ele. Até, irmão, o poder, o discernimento de adorar a ele, de crer nele, vem dele. Vem de Deus para cada um de nós, irmão. Olhe para a sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. A liberdade que ele tem dado a você. Para você estar presente a hora que você quiser. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da tarde, 2 horas da tarde. Você quiser se prostrar diante dele, adorar ele em espírito de verdade, na sua casa, no seu trabalho. Ele vai te ouvir. Porque ele te dá a liberdade, ele te dá total acesso a ele. Coisa que não acontecia no Velho Testamento. As pessoas não tinham acesso a Deus. Viviam sendo chamados de servos. Nós não somos servos, nós somos filhos de Deus, irmão. Então o filho ele tem liberdade para falar com o pai. O pai tem liberdade para falar com o filho. Ele tem liberdade para falar. Quando eu tenho algo para poder falar com meu pai, eu não preciso falar com a minha mãe para que minha mãe fale com ele. Não, eu chego nele e falo com ele. É a mesma coisa ele comigo. Isso é liberdade. Isso é intimidade. Sobre o que for. Nós não paramos para poder orar a Deus, não pedimos a Deus pela nossa família, pela nossa casa. Então por que você não pode pedir a Deus para poder melhorar o seu jeito de ser, a sua maneira de agir? Por que você não pode? É tão vergonhoso isso? Se você parar para analisar, irmão, que é o nome, irmão, é muito vergonhoso. Mais vergonhoso ainda é o que você fazia no mundo. Mais vergonhoso ainda é o que você fazia no mundo. Deslumbrava das coisas. Para isso era muito mais vergonhoso. E aí você dizer para Deus um problema que você tem, com a liberdade que ele te dá, você acha que você não pode fazer isso? O apóstolo Paulo expôs uma fraqueza dele para Coríntios, irmão. Todos nós aqui, eu creio que sabemos quem era a igreja de Coríntios, uma igreja que vivia completamente errada. Uma igreja que vivia as próprias ações, os próprios desejos. Fazia o que eles queriam. De forma deliberada, ultrapassavam a barreira que Deus deu. Faziam coisas horríveis. E ele expõe para eles. Olha o que ele diz. 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, irmão, ele expôs para ele o problema que ele passava. Como em várias vezes nós vemos aqui em Coríntios ele falar sobre isso. Mas o que
que ele está tentando ensinar para a igreja de Coríntios é que a igreja precisa estar junto com o Pai. Não basta só a Ele querer essa intimidade com cada um de nós. Não basta só Ele dar essa liberdade para cada um de nós. Nós também temos que dar essa liberdade para Deus. Irmão, chegue para Deus. Fale para Ele: Senhor, Tu tens liberdade em mim. Eu só estou aqui por causa do Senhor. E não canso de fazer isso na minha vida. Todos os irmãos sabem, eu só estou aqui por causa de Deus. Então Ele tem liberdade de me cobrar, de falar comigo, de me chamar a atenção, porque Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para você, irmão. Abra seus olhos para entender isso. Ele quer o melhor de você. Ele quer o melhor para você. Não adianta só Ele querer. Nós temos que também querer essa liberdade, esse poder, essa autoridade, essa unção. Olha o que ele diz. Ele ensina para o Coríntios. Foi arrebatado ao âmbito, foi arrebatado até o terceiro céu. Deus entregou, revelou, falou. Mas eu sou merecedor? Eu sou merecedor disso? Não sou. Mas se Ele fez por mim, é porque Ele me faz merecedor. É porque Ele muda a minha vida, Ele muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha família, muda o que está à minha volta, porque eu sou merecedor? Não, mas Ele fez merecedor. Isso é que importa, irmão, para cada um de nós. O resto é o resto. O resto é o resto, irmão. Deixa para lá. Mas Ele fez você merecedor de você estar presente. Ele fez merecedor de você ser feliz. Ele fez merecedor de você glorificar o nome dEle. Pare para analisar, irmão. Coisas que só alguns tinham acesso no Velho Testamento. Hoje todos têm acesso. Você só para analisar que você ouve muito falar dos profetas, né? Ouve falar do profeta Samuel, ouve falar dos grandes homens do Velho Testamento. Eles tinham destaques. Mas Jesus ele chega aqui no Novo Testamento e diz que todos têm acesso, que todos têm a salvação, que todos têm a purificação, que todos têm a santificação. Isso é acesso, liberdade. Você tem, desfrute. Podemos desfrutar essa liberdade, é o que ele diz. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Olha o que ele diz, irmão. Ele está começando, né? A se exaltar. E aí onde entra a segunda parte, irmão, que diz para cada um de nós. Nós temos a liberdade, mas nós não temos direito de nos acharmos superiores. Não temos esse direito. Ele é único. Ele diz para cada um de nós. E ele ensina aqui. Olha o que ele diz. E foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E aí é onde entra a segunda parte que Deus quer falar com cada um de nós, irmão. Muitas das vezes nós temos problemas na nossa vida. Situações na nossa vida que nós oramos, pedimos o tempo todo, e você vê que não acontece, irmão. Não é porque você não está diante de Deus, não é porque você não está presente diante de Deus, é porque aquela situação, se ela for resolvida, ela vai te tirar do prumo, ela vai te tirar da base. E o que ensina para cada um de nós é que, se não fosse aquele espinho na carne em Paulo, ele iria se gloriar. Ele está sendo bem claro aqui, explícito para cada um de nós entendermos, irmão. A situação da nossa vida que acontece, para que nós não possamos nos desviar do trilho, nos desviarmos daquilo que Deus
achar. Eu vou achar que eu sou o cara. Eu vou achar que eu que faço. Eu que aconteço, mas não é isso. A glória e a honra é dele. Eu lembro uma vez, irmão, num estudo, que a irmã Isabel falou sobre isso. Até história como exemplo para ela. Eu lembro que ela falou que ela pediu a Deus, por favor, que todas as vezes que ela fosse falar algo que não era para ser dito, que ela o quê? Mordisse a língua, né, irmão? Ela falou, irmão, de você não fazer aquilo que... Ué, cada um tem um jeito. O jeito ali era o quê? O mensageiro de Satanás. E muitas vezes hoje não acontece algumas coisas na nossa vida, irmão, não é porque você não é mais digno, ou porque você não merece mais, ou porque Deus não quer saber de você, ou porque você está fazendo alguma coisa errada. Para com isso. É porque aquilo que está acontecendo com você, irmão, é para que você compreenda que a honra e a glória é para Ele. A glória é para Ele. Que a unção, o discernimento é para Ele. Aquilo que você recebe é para Ele. Lembro-me também de um exemplo, irmã Luciana. Ela falou uma vez no estudo também que se Deus não parasse ela conforme ela estava trabalhando, hoje ela não estaria presente. Como ela não estava presente quando ela se dedicava, ela trabalhava sim, mas ela percebeu que ela estava esquecendo de Deus. E aí hoje ela está parada, está sofrendo as consequências, ora, o tempo todo ela ora. Nós oramos aqui, ela ora pela saúde dela, mas irmão, temos que entender. Imagina, se não aliviou ainda, porque sabe que se aliviar, vai dar um voo. Irmão, eu sei, porque eu converso com ela, eu falo com ela. Mas eu estou dizendo isso aqui porque ela disse para a igreja. E ela disse para a igreja que se não fosse Deus, se Deus não tivesse parado ela não estaria aqui. E hoje ela mesma confessa que ela começou a aprender o Evangelho de um tempo para cá. Ela sempre diz isso, não é? Isso é o que ela diz, irmão. Ela diz para a igreja isso. Que foi aprender, irmão. Então imagino eu, que é o problema que ela enfrenta. Ai, irmão, mas é porque ela não é merecedora, não. Olha para analisar, irmão, as coisas que nós enfrentamos. A irmã Érica. Irmã Érica. Era para estar curada, né, irmã Érica? Mas se for curada, né? Quem sabe, né? Eu vou falar igual o Paulo falando, né? Deus sabe. Será que ela vai? Será que você hoje ficar milionário? É por isso que eu não dá, né? Porque senão, vou viajar, vou curtir a vida, vou para esparrando, vou pro... irmão, isso é sério. Deus sabe disso. Então não adianta você querer orar, irmão, Deus, eu quero ficar milionário, eu não vou te dar, porque senão você vai embora. Ai, meu Deus, eu quero ser curado, eu não vou te curar, porque senão você vai embora. Quando que era para ele ser glorificado, irmão, Deus trabalha para que ele mesmo seja glorificado. Porque ele é merecedor. Então pode analisar, irmão, veja que essa situação, irmão, de Paulo, então ele expõe aos Coríntios que o espírito acanhador que ele sente é para que ele não se glorie. É um problema crônico dele, irmão. Ele tem esse problema, como nós temos esse problema também. Mas não quer dizer que nós não somos merecedores. Nós vemos as coisas que Paulo faz, irmão, grandiosas diante de Deus. E nem por isso ele deixa de ser merecedor. Olha as coisas que você faz diante de Deus. E nem por isso você deixa de ser merecedor. Mas pare para analisar a situação. Se Deus ainda não te deu, é porque Ele está vendo que se Ele te der aquilo, você vai sair do trilho. Você vai sair do
caminho. Você vai sair da verdade. Então ele prefere não te dar. É isso? É isso que muitas vezes acontece. Muitas vezes eu não recebi alguma coisa do meu pai da minha mãe, por quê? Se você receber, se tira nota vermelha. Ficou horrível no primeiro, tirou nota todas abaixo de 5 e tu ainda quer receber algo? E aí? Favor prestado por uma vez só, irmão. Isso é para chamar a atenção. É para puxar a nossa orelha. Olha o que ele diz. Para me esbofetear, fim de não me exaltar. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, meu irmão. Eu não queria sentir aquilo. É ruim, né? Imagina, não consigo nem imaginar o que é isso. Mas parece que dói, né? Parece ser complicado. Mas é o melhor. Toda vez que acontecer algo. E aí? Tô lembrando, Senhor. Não é para eu me desviar. Olha o que ele diz. 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Quando ele diz o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmão, é porque quando nós estamos fracos de nós mesmos, nós podemos receber a fortaleza de Deus. É necessário nós estarmos fracos, mas como assim, não fraco? Fraco do seu ego, como foi dito. Fraco de si mesmo, fraco dos seus pensamentos, fraco das suas atitudes, para que você seja fortalecido por Deus, porque ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza de cada um de nós temos que nos vaciarmos de nós mesmos. É isso que ele está ensinando para cada um de nós. Quando você está fraco de si mesmo, quando você se liberta de si mesmo, aí é onde tem condições de entrar o poder de Deus e mudar a sua vida. É por isso que ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso. Olha o que ele diz. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder. Ele aprendeu, né? Está aprendendo. Está aprendendo de que ele tem que se glorificar em Cristo, não em si mesmo. Está aprendendo de que aquilo que eu tenho na minha vida hoje é glória a Deus e não a mim. Irmão, mas eu trabalhei duro. Eu trabalhei forte, né? Fiz hora extra, né? Domingo, estava trabalhando de domingo a domingo. Mas se Deus não tivesse dado para você a vida, se Deus não tivesse dado para você o ar que você respira, você não teria acesso a nada disso. Então, mesmo que seja com o seu esforço, a honra e a glória continua sendo dele. Você tem os seus méritos, mas muito mais a Deus que te deu para você fazer. Te deu o quê? A vida. Hoje se você tem uma conquista hoje de você se vestir bem, de você se calçar, de você se alimentar, irmão, maravilha, não temos? Café da manhã é maravilhoso. Temos o direito de nos alimentarmos, cada um contribuir. É porque Ele te deu a vida para você não só trabalhar, para você comprar, mas para que você também esteja presente. Ele que te deu. Então Paulo está começando a entender. Ele está ensinando para o Coríntios e está começando a entender que a glória de Deus é na fraqueza dele. Quem tem que ser glorificado é Ele. Aprendemos. Temos que aprender. Temos que aprender isso aqui. Alguém? Glória a Deus aí? Alguém? Aprendemos. Olha o que ele diz. Para que em mim habite o poder de Cristo. Olha a diferença, irmão. Para que habite o poder de Deus. A glória de Deus, irmão. Preste atenção. Ele te deu a liberdade. Sim, você tem a intimidade. Sim, você tem. Mas isso não te dá o direito de querer ser superior a Ele.
O que Jesus ensina para cada um de nós? Dá a César e o que é de Deus, a Deus. O homem está ali. Pode ser quem ele for. Um general, um marechal, presidente, vereador, o que ele for. Ah, César é de César, é dele, é do homem, é do homem. Mas o que é de Deus, é de Deus. Vem de cada um de nós para Deus. Então a glória dele, é o que ele diz, para nós terminarmos. Versículo 10, aí ele aprende, né? Finalmente, olha o que ele diz. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou. Quando ele diz que ele é fraco, irmão, é porque ele está fraco de si. Como diz alguns, a bolinha dele está baixa, o termômetro dele está lá embaixo, e de Deus está lá em cima. E aí, por isso que ele pode dizer, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Eu só sou forte porque Ele se faz presente na minha vida. Você só pode dizer que você é forte quando Deus se faz presente nas suas ações. Quando Deus se faz presente nos seus processos. Aí você pode dizer que você é forte. Por quê? Porque você está fraco de si. A sua mente, o seu intelecto está lá embaixo. Você não sabe nada. Quem sabe é Deus. Quem sabe é o Espírito Santo. Quem sabe é Jesus Cristo. É por isso que nós temos condições de dizer que quem nos ensina aqui é Deus. Por quê? Porque nós nos vaziamos de nós mesmos. Não damos a glória ao homem, nós damos a glória a Deus. É por isso que nós podemos dizer isso, irmão. É de Deus. É tudo para Ele, por Ele, para Ele, e a glória seja dada totalmente a Ele. É isso que Deus nos ensina. Então aprenda. Essa liberdade Ele te dá. Glória a Deus por isso, Ele te dá. Temos que glorificar Ele, irmão. Mas Ele também nos ensina que nós não podemos ser superiores. Não podemos glorificar nós mesmos. Temos que glorificar a Deus. Reflita nessa palavra, irmão. Reflita naquilo que Deus te ensinou hoje. Naquilo que Ele te ensinou, porque é para você, é para nós, é para o seu dia a dia, é para que você seja melhor. E não só para você, mas também para aqueles que estão à sua volta. Aprender também. Se você aprendeu, glória a Deus que você aprendeu, ensine para outros. Ensine para outros, ensine para a sua família, ensine para a sua casa, para os seus amigos. Ó, meu irmão, o poder de Deus ele só pode se aperfeiçoar se você ir um pouquinho lá embaixo. Um pouquinho lá embaixo, tá? Mais um pouco. Mais um pouco. Aí sim, que aí Ele se levanta. Mas quem te levanta não é você, não é suas forças, não é o seu jeito de pensar ou de agir, é o jeito de Deus. Amém, irmão?